Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos, irmãos, irmãs. Bem-vindos a mais um programa do nosso simples, mas de coração, podcast do Spotify. Vamos falar com Jesus. Sintam-se todos à vontade, aos amigos do Quai, do Face, do YouTube, Instagram, TikTok e o que vive pela frente de rede social. Hoje o nosso estudo é sobre estudo não, a leitura que fica gravada e ambos aprendemos. Nós, vocês e eu aprendemos em tempo real. É sobre a oração e peregrinação na Galileia. Tirei e tiro sempre nossas leituras, o contexto do Evangelho de Cristo, mais precisamente do Novo Testamento. Esse estudo nós tiramos e nós vamos ler e vamos encontrar para aqueles irmãos e irmãs que têm a Bíblia, Biblinha, o clássico, a capa preta, a Bíblia que meu irmão evangélico tem, que meu irmão católico tem, é a mesma. Procure lá, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 23 e 25, ou seja, 23, 24 e 25, e no Evangelho de Lucas, do capítulo 4, versículos 42 até o 44. 42, 43, 44. Que assunto nós vamos encontrar? Esse do título do Face e do título, posteriormente, dos nossos irmãos do Spotify e nos cortes do Quai, né? Porque o Quai só aceita cortes. É a oração e peregrinação na Galileia. Bora lá? Levantando-se de madrugada, saiu e retirou-se para um lugar ermo. Ali orava. Perseguiu-o Simão e os que estavam com ele. O encontraram e lhe dizem: todos te procuram. E ele diz: vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isso. Veio para as sinagogas deles, pela Galileia inteira, proclamando e expulsando os daimones. Então, levantando-se de madrugada, na última vigília da noite, o período entre as 18 e 6 horas da manhã, no dia seguinte, era dividido em 4 vigílias de 3 horas a cada. Né? Então era lá pelas 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã. Então, por quê? Porque aqui já tem um ensinamento para todos nós. Né? Toda a vida de Jesus não foi a esmo. Tudo tinha e tem um ensinamento por trás, além do que a gente vê, além do que a gente enxerga, além do palpável. Não eram só as palavras de Jesus, os atos, a forma dele viver. E por quê? Porque aqui diz que foi uma vez, né? Mas não foi uma vez. Vamos dar um spoiler, vamos entregar para vocês todos os dias. Na verdade foi a vida toda, mas nos últimos 3 anos do Jesus, foram todos os dias que ele levantava de madrugada, saía, retirava-se para um lugar ermo.
um lugar calmo, um lugar mais silencioso, né? Mais tranquilo. Para que ele fazia isso? O porquê que ele fazia isso? Para meditar, para orar, entrar em comunhão com o Pai, com Deus. E sempre, e aqui está a lição primeira, que serve para você, serve para mim, serve para todos nós, enquanto humanidade. Sempre que nós formos ou nos propusermos a sermos um instrumento, uma ferramenta do Pai, de Jesus, nós temos que lembrar dessas passagens de Jesus. De meditar, de orar, antes de realizarmos as tarefas. Né? Porque ao fazer isso, ao meditar, Jesus se conectava diretamente com Deus. E automaticamente ele recebia as forças necessárias, a vitalidade necessária, a energia necessária, as ferramentas necessárias para a tarefa do dia, a tarefa que ele iria realizar. E tem uma lição aqui que pouca gente se apercebe. Quanto mais nós estivermos em comunhão com Deus, nós realizarmos essa prática de meditarmos, de orarmos, o serviço vem até nós, o trabalho vem até nós. Porque quando a gente ora com Deus, fala com Deus, qual tipo de serviço está falando? Não é um serviço pesado, não é um serviço material. Estou falando de serviço de servir, o nome já de servir ao irmão, ao próximo. É onde Deus envia naturalmente as pessoas, os irmãos, as irmãs, que vão precisar ou precisam de algum momento daquele seu auxílio, aquela sua orientação, aquele seu conselho, ou aquela sua ação, né? De correr atrás, de ligar, de resolver, de chamar o Uber, então, a sua ação. Mas para isso tem que orar. Porque muita gente fica assim, né, abismado. Como é que o povo japonês, o povo chinês, né? Parece que estão 1000 anos na frente, né? Do resto da população mundial, né? As tecnologias, a forma deles serem, né? As características, as virtudes, as boas qualidades deles. Pois é um povo educado, comparando com o resto do mundo, né? É um povo mais solidário, é um povo que se ajuda mais. A China fala muito comunismo, 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 mas a China é um dos países que mais ajuda os pobres. É um dos países que mais ajuda. Ajuda financeiramente, mas ajuda de enviar e ajuda de ajudar o país a crescer, o país a evoluir. Né? Diferente de uns e outros aí que vão lá, fazem guerra e roubam os petróleos, roubam as coisas. A China não. Por quê? Porque há mais de 5.000 anos eles têm na sociedade deles o hábito de meditar. Aquele lance de abraçar as árvores, que é essencial, é saudável, ter essa troca de energia.
Por isso que tem diferença quem tem contato com o sítio, com o campo, com árvores, né? É mais saudável, assim, tem mais força, né? Mental. Porque a natureza, ela limpa, afasta as energias negativas, ela te renova. Então, de vez em quando, de tempos em tempos, a gente tem que ir no açude, a gente tem que ir no rio, a gente tem que encostar, abraçar uma árvore. E os japoneses, os chineses, têm isso milenarmente, milenar, né? Que é a meditação. E nós, o Ocidente, conhecemos como yoga, ou yoga, depende da pronúncia. E isso é orientado a nós fazermos também. Quando nós nos propomos 5 minutinhos, lógico, quem se apaixona é querer academia. Depois quer mais 5 minutinhos, passa para 10, passa para 15. Quando vem, fica meia hora meditando, porque ama, gosta. Mas 5 minutinhos, meditar. Ali você vai estar, quando você se propõe, você marca o horário, né? E aí é o horário que você quiser, para meditar. 5 minutinhos desligado do celular, 5 minutinhos desligado da televisão, 5 minutinhos deixando a família um pouco de lado, né? Agora eu vou ficar no meu cantinho, 5 minutinhos, gente. 5 minutinhos. Você entrar em contato, porque ao silenciar a mente, você vai estar entrando em contato com a natureza, vai estar entrando em contato com o seu eu superior e, por consequência, vai entrar em contato direto com a sua espiritualidade, com a sua fé, com Deus, com Jesus. E ali, depois que você aprender a discernir o que é pensamento, o que é intuição, o que é a orientação do alto, de Deus, você vai receber as orientações para o seu dia, as tarefas da sua missão. Pois note, Jesus sendo Jesus, que teoricamente não precisa levantar, escovar os dentes e vai. Mas ele se fortalecia através da oração, através da meditação, 5, 10, 20 minutinhos lá. Ele devia ser meia hora, né? Porque pensa bem, né? Jesus é Jesus. Né? Para nós é que é muita coisa, muita informação, e 5 minutos é muito para ficar quieto, em silêncio. E ansiedade. Mas Jesus é Jesus. Para falar com Deus, para receber as orientações. O plano de ação, né? Quem trabalha em fábricas, na indústria, nós temos o plano de ação. Todo dia, quando a gente chega para trabalhar, não é todo mundo, né? Mas deveria ser. O correto é. Eu já trabalhei em empresas, graças a Deus, que é. E é o certo. Tem plano de ação. Você chega lá e, se não é para esse dia, pelo menos é para a semana toda. Ó. Na segunda-feira, a gente planeja fazer isso, isso, isso. Terça-feira, a gente vai fazer isso, isso, isso. Quarta-feira, fazer isso, isso, isso. Quinta-feira, fazer isso, isso, isso. E aí, então, a gente já sabe. O superior falou, o líder, o gerente, sei lá quem foi, o dono da empresa, né, o patrão, a patroa, a dona da casa, a patroa da casa, vai dar um plano de ação. Mas para a gente receber o plano de ação de Deus em nossas vidas, nós temos que ir na salinha dele, né? Ir lá na gerência falar com ele.
Sabe como é que eu vou lá, gerência? Como é que eu vou lá falar com Deus? Através da oração, mas não da simples oração. Não do simples como eu faço um Pai Nosso. É a própria meditação, é o próprio silenciar a alma, silenciar a poluição sonora, a poluição dos pensamentos que tumultuam nós diariamente, incessantemente, e entrarmos em contato com o Pai. Então, levantou de madrugada, saiu, retirou-se para um lugar, eu ali orava. Né? Aí perseguiu o Simão, ou seja, Simão achou, né? Ficou caminhando, onde é que está o mestre? Sequestraram o mestre. E achou. Né? E os que estavam com ele, além do Simão, os outros levantaram, então foi todo mundo, né? Procurando, cadê o mestre? Sequestraram o mestre não estava com nós. E foram. E o encontraram, e eram todos. Todos te procuram. Ou seja, para achar Jesus, basta nós também entrarmos em estado de meditação. Por isso que as doutrinas espiritualistas, de todas as matizes, é comum nós encontrarmos nos ensinamentos deles, nos dogmas deles, algo relacionado a meditar. Né? Os irmãos budistas, né? Os irmãos hindus, os irmãos japoneses da Seicheloe, se eu não fosse espírita ia ser da Seicheloe, eu cheguei a frequentar, cheguei a ver como é que era, e é parecido com nós. Né? Uma coisa básica deles é tudo que eles vão falar, tudo que eles vão fazer, obrigado. Obrigado. Né? Terminou uma frase, uma atitude, obrigado. Muito obrigado, eles agradecem. Esse é o dogma da Seicheloe, é ser grato. É parecido com nós espíritas. Então, mas uma doutrina espiritualista preza isso, a meditação. Por quê? Porque é através da meditação que nós entramos em contato com o nosso superior. Quem é o nosso superior? É Deus, é Jesus, é a espiritualidade de luz, é os irmãos, é as irmãs, os anjos. E para achar Jesus, temos que nos conectar com Ele. E como é que a gente nos conecta com Ele? Através da oração diária, a oração em nossas vidas. E o ideal, não que seja uma regra, porque a regra quem estabelece é você, individual. Jesus estabeleceu de madrugada, mas você pode estabelecer de tarde, você pode estabelecer de noite, mas de manhã, ou de madrugada também, mas estabelecer 1 minutinho, 2, 5 minutinhos diários para ouvir Deus. E meditar, gente, não é o que vocês pensam que faz a gente desistir, que é tentar não pensar nada. Não. Meditar é simplesmente ficar em silêncio. Ficar em silêncio. E deixa que apareçam os pensamentos. Que vai aparecer. Nossa cabeça, ela não para. Só que daí, com o tempo, você ali em silêncio e o outro pensamento, porque vem, e é isso que muita gente desiste de fazer meditação, porque acha que é ensinado que tem que zerar, não sentir nada, não pensar em nada, ler uma frase, ler uma palavra, não, pelo contrário, tem que deixar o pensamento, vai vir um outro pensamento, vai vir frase, e aí com o tempo, quando você se conhece, aí você consegue discernir, tá, esse aqui é meu pensamento. Opa, vai ter um pensamento com orientação boa aqui. É de alguém querendo o meu bem. É Deus, é Jesus. E aí, com o tempo, você já aprendendo a discernir, aí você descobre que Deus está falando com você, Jesus está falando com você, teu mentor, teu anjo da guarda. Porque o que falta para nós, inclusive eu,
é meditarmos mais. 5 minutinhos. Nós desperdiçamos e não temos 5 minutinhos para falar com Deus, falar com Jesus. Então é assim. Diz-lhes, vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isto. Aí aqui então, Jesus anunciou para o Pedro, Simão, o Pedro, e para os amiguinhos dele, né, os apóstolos que estavam juntos. Gente, acabou só estarmos aqui na vila, estarmos aqui no bairro. Agora nós vamos viajar. Nós vamos levar a palavra do Pai, de Deus, no povoado, para que lá eles aprendam e eles passem adiante, como aconteceu, né? Para que também ali proclame, pois vim para isso. Então, eles dizem, ó, Jesus foi para as sinagogas deles, né, do povoado, né, cada povo, é que nem hoje, né, cada cidade do interior, que é a primeira coisa que fazem quando vão criar uma cidade? Na região central, que vem ser a praça, vai ser o centro da cidade, criam uma igreja. É praxe. Para fazer aquela cidade tem que ter uma igreja. Era assim, então tinha sinagogas, que eram as igrejas, que eram os templos religiosos. Então Jesus entrava lá, ministrava, palestrava, ensinava, dava a boa nova, que é a boa notícia, né? O Novo Testamento, o novo ensinamento de amor, de fraternidade, de caridade, que Deus é um amor, Deus é Pai, um Pai amoroso, né? Que não é um Pai vingativo, como nos últimos séculos foi dado a entender, né? Até a vinda de Jesus, e aí alguns irmãos entendem. Só que Deus não é assim. Quem faz as maldades somos nós. E, por consequente, nós temos que responder para nossos atos. Por isso que vira... Mas Deus não quer nosso mal. Se um pai terreno cheio de defeito, cheio de contrariedades, cheio de pecados, não quer o mal para o seu filho, não quer o mal para sua filha, uma mãe também, né? Aí Deus, que é onipresente, que é infinitamente justo e bom, vai querer o mal para o seu filho? Vai querer o mal para sua filha? É lógico que não, né? Vamos ao discernimento. É nós que brigamos, é nós que provocamos as nossas aflições. Por mais que você pense que não, mas depende das nossas escolhas. Às vezes por uma escolha, um detalhezinho desviado na rota, desencadeou um monte de problema, um monte de confusão. Às vezes uma frase mal interpretada desencadeia um revés terrível em sua vida. E aí você vai culpar Deus, vai dizer que foi Deus, que é a fé que não está ajudando, que é a religião que é torta, que não ajuda. Então, é teus atos, é meus atos, é minhas atitudes, é minhas palavras, é a minha forma de viver. Deus não tem nada contra você. Deus está lá te esperando, basta orar, como Jesus fazia. E quem aprende a entrar em meditação, vive bem melhor, vive mais feliz. Por quê? Porque entra em comunhão com o Pai. E aí começa a receber as orientações do Pai. Começa a aprender a discernir, a entender os caminhos, os desígnios. E sua vida automaticamente se torna viável, melhor. Os caminhos se abrem. E quem está de fora vai dizer que é milagre. Não é. É simplesmente você, ao meditar, está fazendo reunião com Deus, com Jesus, com aquilo que você confia. E quando a gente faz reunião, para saber onde vamos seguir, o que vamos fazer, o que não vamos, qual ação vamos tomar para aquela
aquilo que a gente vai fazer naquele dia, né? Ou na decisão que vamos tomar na nossa vida, né? Se vamos sair do serviço ou não, se vamos separar ou não, se vamos casar ou não, se vamos se entregar para esse relacionamento ou não, se vamos... Tudo, o ideal é termos a humildade e fazer uma oração, fazer meditação. E aos poucos, a gente vai receber, a gente recebe de lá a hora, mas é com o tempo que a gente aprende a cuidar, a discernir nossos pensamentos, saber o que é o nosso pensamento, o que é o pensamento de Deus, de Jesus. E aí você começa a pescar, né? A favor, estou entendendo, agora estou entendendo, pai. Começa a pescar e a sua vida se direciona muito melhor. Porque a proposta de Deus, de Jesus, nunca foi uma fé cega, como infelizmente atualmente é. A proposta de Deus, de Jesus, sempre foi uma fé raciocinada. Uma fé em que o seu filho, a sua filha, nós, saibamos e tenhamos certeza por que nós escolhemos seguir Jesus. Por que nós estamos deixando de fazer tal atos que para a maioria é o certo, mas você sabendo que não é? Então nós temos que saber o porquê das nossas escolhas. E a gente só vai saber estando em comunhão. O estar em comunhão é isso aí. É orar. Por isso que Jesus diz, orar e vigiar. Medite. Ore. Siga os exemplos de Jesus. Jesus fez isso todos os dias, né? Proclamando e expulsando os daimons. Para trabalhar. Porque quando a gente... Para terminar, agora para terminar, era bem curtinho isso, é para ser curto. Quando a gente traz a meditação para a nossa vida, se não for todos os dias, pelo menos uma vez por semana, tá, uma vez por mês, mas traz para a nossa vida, e traz mesmo. Aí, as nossas tarefas, seja material, seja espiritual, material é do cotidiano, é tudo que tem que fazer, né? Normal e trabalho e na rua. Mas seja a espiritual, que é o que deveríamos focar muito e a gente não foca, nós temos o canal direto com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. E aí a nossa oração não é que seja privilegiada, não é isso. Deus não privilegia ninguém, Jesus não privilegia ninguém. Mas temos o contatinho direto. Né? O WhatsApp toca direto lá, Jesus já olha. Opa. Enquanto outros irmãos que não fazem meditação, não procuram se conhecer de dentro para fora, né? Suas fraquezas, seus limites, a ligação chega. Mas fica lá a nuvem lá, né? Fica o e-mail lá, aquele monte de e-mail. Uma hora Jesus vai ler. Agora, você que faz meditação, você que procura se conhecer, você que procura se melhorar, você que procura seguir os desígnios de Deus, Jesus, a sua oração, ela é o WhatsApp. Daí Jesus já vai. Vai ter um jeito assim, meu irmão. E atende. E é real, gente. É real. É muito real. Faça isso. Faça o teste. Começa a meditar, começa a orar mais, comece a falar mais com Deus, com Jesus, comece a agir mais corretamente possível, comece a mudar, a deixar seus vícios de todas as áreas, não só as ilícitas, mas as lícitas também, não só as que nós enxergamos, mas os vícios da alma, aquilo que nos prejudica, que é tudo aquilo que eu já falo todos os dias, que você já está cansado de ouvir, que prejudica o nosso próximo. E você verá. E quanto maior você tiver afinidade com Deus, com Jesus, através das orações,
através da meditação, ou meditações, a sua oração, ela é instantânea. Você recebe a ajuda necessária na hora que você até leva um choque. Mas depois você entende que não tem nada demais. É simplesmente a lei de ação e reação e de vibração energética e afinidade. Então, quanto maior o coração puro, quanto maior entendendo a palavra de Jesus e seguindo-a, maior afinidade, maior amizade, maior contato você tem com Jesus, com Deus, com seu mentor, sei lá quem for, seu santo, sua santa, né? Depende da crença. Mas é assim, gente. Então, bora meditar? Bora tirar um dia para meditar? Eu sei que é complicado. Eu teve que ter todo um esquema da espiritualidade, né? Todo um esquema mesmo, assim, que nós sabemos, as pessoas não sabem, mas nós sabemos que não foi por acaso essas trocas de horário aí do nada, né? Que apareceu o Ministério do Trabalho e tal. Foi. Foi tudo um esquema para nós ganharmos mais tempo para estudar, para ler, para meditar, para falar com Deus, estar em contato com Deus, com Jesus e estarmos juntos aqui estudando. Mas houve todo o esquema, todo o trabalho para Deus, para Jesus, para a espiritualidade. Envolveu centenas de pessoas, né, para trocar de horário, para inventar o turno que não tinha, o horário diferente, tudo. E é assim em todas as vidas. Mas por quê? Porque nós precisamos falar de Deus. Nós precisamos entrar em contato com Deus, com Jesus. E todos nós. Porque a lição, agora para terminar, a lição que está aqui é, pô, Jesus levantava mais cedo, enquanto os outros estavam dormindo e lembrando. Não é que nem nós agora, que cada um tem seu quarto. Era uma peça única, uma sala, um ginásio, uma peça única, sem repartição. Todo mundo deitado, meio não, tudo coladinho, junto. Por quê? Porque era frio e tinha poucas roupas, cobertas, sei lá, poucas cobertas. Então era tudo deitado colado, sem essa de, é porque é gay, não. Tudo colado. E Jesus então levantava, né, pé por pé, né, vou no banheiro, para ir lá meditar. Jesus. E vocês acham que Jesus precisava? Não precisava. Jesus não precisava. Mas ele fez para mostrar para nós que nós temos que ter a humildade, e aí é nós, eu, vocês, os irmãos, as irmãs, de toda a nacionalidade, do mundo inteiro, então, consequentemente, de todas as religiões, a humildade de tirarmos um tempinho para meditar, sairmos dessa agitação, sairmos, que essa muita informação que nós recebemos hoje, 2 minutinhos, 5 minutinhos, e respirarmos a energia, recebermos do alto. Porque quando a gente entra em meditação, gente, está aqui, ó, quietinho, está vindo uma luz. E essa luz, que vem lá do alto, lá do universo, de Deus, de Jesus, ela está limpando. Você está quietinho e você não faz ideia, mas ela está limpando. Ela está limpando a sua aura,
ela está limpando a sua alma, ela está limpando o seu corpo energético, vibracional e seu perispírito. E te fortalecendo para que você enfrente ou a sua luta laborial, de labor mesmo, de trabalho físico que você vai enfrentar, mas aquilo que você vai enfrentar ou poderá enfrentar, que vai aparecer no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer dos anos. Quanto mais nós estivermos em contato com Deus, através da meditação, maior é a proteção, maior é as bênçãos. E é real, gente, é super real. A gente só comenta, a gente só espalha, porque a gente sabe que é real. A gente vive isso. A gente sabe as diferenças de quando tem e não tem. Quando a gente faz meditação e não faz. Quando faz oração e não faz. Quando pede proteção e não pede. Quando segue uma vida regrada e deixa um pouquinho de seguir. E eu sei na pele. E é diário. Quando não rezo, muita coisa acontece de errado comigo e ao redor. Aí quando eu rezo, quando peço, aí dá uma amenizada. É para mostrar, é real. Deus quer sempre cuidar de nós, todo mundo. Jesus está sempre de braços abertos para os seus irmãos. Só que nós temos que deixar o orgulho de lado. Porque nós temos a soberba, porque eu leio, porque eu faço, porque eu gravo vídeo, porque eu isso, porque aquilo. Não preciso. Jesus também não precisa. E nós sabemos que Jesus não precisa. Mas mesmo assim ele tinha a humildade de meditar antes de começar a tarefa dele, o dia dele. Porque ao meditar, você recebe energia, força, vitalidade para enfrentar aquele dia, aquele trabalho. E é real. Você se cansa menos. Você pode trabalhar o dobro, mas você vai se cansar. A sensação de cansaço é bem menor do que se não fizer meditação, se não rezar. Dor, talvez nem tem dor no corpo, mas se tiver, ela é bem menor do que vai acontecer. É só benefícios, gente, é só benefícios. Porque olha nossos irmãos japoneses, olha os idosos deles, olha as idosas deles. A gente vê com 70, 80 anos lá fazendo, né? Estica braço, né? O karatê deles lá, que é o yoga, né? Bem devagarinho e tal. E abraçando as árvores e coisa. Vitalidade. Eles são baixinhos, porque é a estatura deles. Mas vitalidade maior que nós quando nós temos 70, 80 anos. Por quê? Porque a gente não faz isso. A gente só pensa no corpo. A gente só pensa na materialidade. E esquecemos que são os dois que nós temos que cuidar. Então, cuidar do corpo, cuidar do material, mas também cuidar da parte espiritual, que é da alma, que é do perispírito, que é da nossa fé. Então está feito o convite? Vamos meditar? Vamos? E no começo vai vir um monte de pensamento. Você não está acostumado. Deixe, só fique quietinha, quietinho. Vai vir. Mas com o tempo, depois de 2, 3 dias, uma semana, depende de cada pessoa, né? Que nem todo mundo é igual. Né? Como dizia minha mãe, você não é todo mundo, e ela está certa. Sua mãe está certa quando diz, você não é todo mundo. Então, vai vir um outro pensamento. Só que com o tempo, você aprende a discernir. Não, isso não é meu. Tá. Eu não sou uma pessoa ruim, como é que isso aí vai... Essa ideia de fazer maldade aí não é minha. Aí aos poucos vai indo embora, aí vem pensamento bom. Que tal eu te ler um livro hoje? Que tal eu te ir lá visitar fulano? Fulano está falar com você. E vem esses pensamentos. E aí você vai fazer, você se sente bem,
e a pessoa se sente bem. O que foi isso? Na hora você não entende, você não sente nada, foi uma coisa. Não. Foi a orientação de Deus, a orientação de Jesus. E é assim, gente. Nós, vocês, somos propensos a recebermos inspiração de Deus, de Jesus, 24 horas por dia, só que nós não abrimos o canal. Nós não deixamos. Deus quer falar com você, Jesus quer falar com você, seu mentor, seu padrinho, sua madrinha espiritual, todos nós temos, querem falar com vocês, querem orientar, querem inspirar, querem aconselhar. Que mandar, eles não mandam. Eles orientam, conselho. É um pai e uma mãe, assim, que ama a gente, que dá uma orientação, dá um conselho. Mas quem vai decidir, e quem decide somos nós. Eu recebo orientação aqui. Vamos ler hoje, vamos gravar mais cedo, vamos gravar 7 horas, 8 horas, 8. Agora, quem decide se vai gravar mesmo, não. E vou ficar bravo? Não, porque eles amam a gente. Fica triste. Mas bravo mesmo, não vou ficar. E forçar, não vamos. Não, porque tu tem que gravar, porque tu tem que ler. Não. É a gente que decide. E é assim nas inspirações. Então, seu mentor quer falar com você. Seu anjo da guarda quer falar com você. Jesus está te chamando, está ligando direto para você. Olha, começa a meditar e olha aí, está cheio de mensagem de Jesus na sua caixa postal, no seu e-mail. Olha. E você vai chorar, porque você poderia e deve estar bem melhor materialmente e espiritualmente do que você está hoje, se você lesse as mensagens que Deus, Jesus já mandou para você. Faz, tempo, tá aí. Comece a pensar, comece a meditar e você vai receber. Você vai ler. Você vai acessá-las. E aí você vai tomar decisões assertivas para a sua vida. E você nem vai lembrar de mim. Você vai achar que, como eu sou inteligente agora, não. Você aprendeu a acessar as orientações diretas do Altíssimo. E tem uma grande diferença. Quando nós participamos, quando nós sabemos o que estamos fazendo. Essa é a vantagem dos japoneses. Esse é o segredo dos chineses, que quando a gente olha aí, né, que aparece o nosso For You, ou lá nos jornais de tecnologia, os chineses estão com o 6G, nós estamos entrando no 5G aqui no Brasil, nós estamos no 6G, tem robô, tem celular deles é dobrável, desdobrável, e não sei o que, e tem um monte de coisa, né? Um monte. Aí a gente fica, meu Deus, o segredo deles é a meditação, é o ouvir diretamente Deus, ouvir diretamente Jesus. Vamos roubar isso deles? Vamos começar a também falar mais com Deus, com Jesus, pensamento, e você vai tomar decisões mais acertadas do que você faz a esmo assim. Eu dou minha palavra. Nós damos nossa palavra. Quando medita. Não quando resolve fazer aquilo agora. Não. Primeiro medita. Primeiro respira. Vê se é coerente. Se não vai prejudicar ninguém. Porque se não vai prejudicar ninguém, a decisão é certa. Sua atitude é certa. Esse é um detalhe. Mas daí é com o tempo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado aos amigos, às amigas. Curtem, comentem, compartilhem. Bora fazer nossa tradicional Pai Nosso, que os irmãos já sabem, né? Passou de 10 minutos, a orientação é: vamos fechar com oração, que daí Jesus, nossos mentores, eles agradecem e entendem que nós estávamos ali reunidos, ou estamos, no nome dele, em nome de Deus, em nome da fé.
E quanto mais eles entenderem e verem que é de coração que você faz isso, aí eles vêm no teu auxílio e no auxílio de quem vai estar presente ou agora, né, nas mídias. Não pense em vocês que vocês não recebem proteção e auxílio. Vocês recebem. Mesmo se você estiver só escutando e trabalhando. Porque eu faço isso também. Né? Ligo e vou lavar a louça e vou varrer a casa. A gente tem poucos minutos, poucas horas para a gente dormir, acordar e tal. Mas só nisso já está. Porque você está abrindo as portas para Deus. Você está abrindo as portas da sua casa para Jesus. De uma forma ou outra. É melhor para Deus, para Jesus, é melhor que você escute sem prestar atenção, só escutar e lavar louça, e trocar de roupa, e tomar banho, e coisa, e ali, ó, o Eduardo falando sozinho, né? Deixar o Eduardo no canto, sei lá, falando sozinho, você caminhando, e coisa. Mas você abriu as portas para sua casa, você abriu as portas para Deus, para Jesus, e ele está lá, ele está aí. Sabe como? Porque vocês cada vez mais que você entrar em contato com Deus, você vai ter uma vida melhor, você vai viver melhor, você vai dormir melhor, você vai ter pele, tudo melhor. Por mais que você seja orgulhoso, orgulhosa e não perceba. Mas a gente que é médio, a gente sabe, a gente analisa. Há um ano atrás estava de um jeito, agora está diferente. Há 2 meses atrás pensava de um jeito, agora pensa diferente. A gente percebe. E se a gente, que é cheio de pecado, percebe que você mudou, que você está melhor, que você está em comunhão com Deus, com Jesus, imagina Jesus, imagina Deus, imagina a nossa espiritualidade. E eles ficam muito felizes. Muito felizes. É igual o pai ou a mãe quando você chega e vou fazer o curso na faculdade, vou fazer tal faculdade, não sei o que e tal, e feliz. Eles ficam felizes. É a mesma coisa. Porque aquele filho, aquela filha que retornou e retorna aos braços do Pai de Deus. Então, bora, Pai Nosso? Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Agradecemos por ter enviado em minha humilde casa e na casa dos irmãos e irmãs, nossos mentores, os anjos da guarda deles, os mentores, as mentoras, os padrinhos, as madrinhas espirituais deles, os meus, meu padrinho, minha madrinha, esse casal maravilhoso que me acompanha e nos acompanha há tantas eras, mas principalmente nesta última encarnação, que nunca nos abandonam, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, estão ali, sempre nos inspirando, sempre nos orientando, sempre nos salvando e cuidando de todos nós como humanidade. Com o Pai Nosso, damos por encerrado essa leitura, esse estudo do Novo Testamento de hoje. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima noite, uma ótima semana e muita proteção e muita paz para todos os irmãos e irmãs que estão ao vivo e que entrarão em contato através das nossas redes sociais, seja nos cortes, seja no podcast, seja no YouTube, seja no Face, onde quer que for, e seja ao vivo. Que todos possam receber a bênção e a proteção nos seus lares, no seu carro, para ir trabalhar e para voltar. Na paz do Senhor. Amém. Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tá frio aqui no sul, galera.